Seguimos. Agora, quem muito contribuirá com o nosso painel é a doutora Gláucia Uliana, assessora do Tribunal de Ética da OAB São Paulo e presidente da Comissão Especial Brasil-ONU de Integração Jurídica e Diplomacia Cidadã para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em São Caetano do Sul. Boa tarde, bom dia, na verdade, a todos. Prometo ser breve. Quero dizer que estou muito honrada de estar aqui com todos vocês. Agradeço muito ao Dr. Sóstenes, sempre nos abrindo espaço, a nós, todas mulheres, e nos dando voz, que é muito importante. Quero dizer que todas as mulheres que disseram aqui falaram tão brilhantemente que fica até difícil contribuir. Né? Então, eu vou tomar a liberdade de rapidamente contar uma história como mulher, assim como a doutora Annelise também contou, que é uma história que, inclusive, eu me envergonho, mas que eu acho que ela é uma história que, como me trouxe muito aprendizado e me fez refletir muito, e foi o que me trouxe a me apaixonar pela questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu gostaria de compartilhar muito rapidamente. Em 2012, eu fui convidada por um colega, que era o atual prefeito da minha cidade, para contribuir no plano de governo, na redação do plano de governo, porque advogados geralmente escrevem bem. Então, ele ele iria apoiar uma candidata mulher e me disse o seguinte: ela pediu que eu lhe trouxesse porque disse que você tem uma grande sensibilidade humana. Então, eu queria que você olhasse esse plano de governo e inserisse dele as ODSs. E eu, vergonhosamente admito, não conhecia as ODSs. Isso há 13 anos atrás. E aí eu fiquei olhando para ele, falei, ok, me dê aqui a minuta dos planos. Um plano de governo, eu sou de São Caetano do Sul, uma cidade reconhecidamente como uma cidade muito vitoriosa em índices de sustentabilidade, reconhecida em Genebra, reconhecida pela ONU, enfim, a cidade tida como a cidade mais sustentável do Brasil. Isso começou há 15 anos atrás, com um homem e uma mulher que entenderam que sustentabilidade era sobrevivência. Eu peguei esse plano de governo, olhei os eixos, segurança, saúde, educação e todos os demais que tinham, e inseri, olhei o que eram as ODSs, a Agenda 2020, que virou a Agenda 2030, e depois de alguns dias levei para ele, achando que eu ia tomar um grande parabéns e uma nota 10. E ele virou para mim e falou, fala sobre o ODS 3. Eu não sabia decorar as ODSs, e nem tinha entendido a dimensão de tudo aquilo. Eu simplesmente cumpri a tarefa. Fiquei olhando com uma cara embasbacada, ele pegou o material, me devolveu e falou, volta para casa e faz a lição de casa direito. Entende o que você está fazendo e a magnitude do que é tudo isso. Eu fui para casa, li as ODSs, decorei as ODSs e decorei até um pouco das metas de cada ODS, ok? Voltei alguns dias depois para falar com ele. Ele ficou mudo e passou a palavra a ela, que ia ser a candidata à prefeitura da cidade. E aí começamos a conversar e tinha um quadro e ela me disse o seguinte: muito bom, você colocou as ODS, colocou as metas, agora você me explica. Vamos falar da dona Joana. A dona Joana, nós estamos falando do eixo de saúde. A dona Joana, ela mora no bairro Barcelona, ela faz fisioterapia no bairro Cerâmica, os ônibus que tem dentro da cidade não fazem esse trajeto direto, ela é cadeirante e ela tem uma filha adolescente que se chama Júlia. Que política pública você colocou ali dentro para garantir sustentabilidade, sobrevivência e uma vida digna à dona Joana e à Júlia? E agora você me mostra como que as ODSs estão aqui dentro desse plano de governo. Caí no chão. Lógico, de novo. Porque aí eu entendi que ODS tem que servir e tem que sair do papel e vir para políticas públicas que representem impacto e transformação na vida de dona Joana e de Júlia. E de Gláucias, e Anas, e Paolas, e tantas outras, independente da realidade econômica, financeira e social de cada uma delas. E esse olhar que essa pessoa me trouxe, ela era médica, essa mulher, ela é médica, ela também falou muito comigo sobre gravidez na adolescência. Quando a gente fala de violência contra a mulher, eu diria que a violência começa desde a hora do parto e quando essa menina está começando a virar mulher. Uma gravidez na adolescência representa muito fortemente a evasão escolar dessa menina que virou mulher. Essa menina ela vai ser taxada a peça de uma vagabunda, perdoem a palavra. Mas o pai dessa criança, que é homem, não.
ele segue a vida. Ele provavelmente não abandona a escola e consegue ter uma carreira. Essa menina tem um impacto da maternidade muito forte na vida dela, porque ela não está psicológica e emocionalmente preparada para ser mãe. E aquilo impacta num rompimento de estudo, num rompimento de perspectiva de retomada e de inserção no mercado de trabalho. Então, quando a gente pensa que as ODSs, elas têm que existir e elas existem para que a vida de todas essas pessoas, mulheres, homens, crianças, adolescentes, idosos, elas possam ser minimamente melhoradas, a gente traz elas para uma realidade de transformação. E é isso que eu gostaria de trazer hoje como reflexão para todos nós. Que todos nós, quando lermos uma ODS, entendemos que quando a dona Aurélia, lá em Manaus, ela tem que lavar a roupa ou limpar a fossa d'água, nós estamos falando que a ODS, que fala de saneamento básico, não está sendo implementada e não está sendo olhada com todo o carinho de política pública que precisa ser feita. Nós precisamos de políticas públicas melhores, fato. E cabe a nós participarmos como espectadores, cidadãos, mulheres e homens, dentro da criação dessas políticas públicas. E tudo isso com a nossa voz. Eu digo para vocês que o direito, ele é a voz dos que foram silenciados. Nós somos essa voz, os advogados e advogadas. E temos que exercer isso com coragem, como já dizia Rui Barbosa, a advocacia não é profissão para covardes, é para quem não tem receio de colocar a voz, assim como todos nós nessa mesa e como todos que estamos escutando. Muito obrigada e eu gostaria que todos nós pensamos juntos sobre isso. Parabéns, doutora Júlia Uliana. Parabéns. Muitíssimo obrigada. Eu fiquei surpresa que Vossa Excelência é de São Paulo. E assim, São Paulo é tão grande que a gente acaba não conhecendo. De São Caetano / São Paulo. E São Paulo é tão grande que a gente acaba não conhecendo todas as pessoas, mas sempre é um prazer conhecer pessoas, mulheres inteligentes e eficientes, como a senhora.